a questão. Vamos continuar a nossa aula de lógica. E hoje nós trabalharemos com a famosa lógica proposicional. Desculpem o erro aqui, mas é este o nome correto. Lógica proposicional. Muito bem. A lógica proposicional, vamos fazer a definição tranquila dela aqui. Ela é uma parte do que nós chamamos lógica simbólica. E essa parte, a lógica proposicional, estuda as formas de argumentos em uma linguagem artificial. Isto significa que nós argumentaremos, ao invés de usarmos proposições completas, tipo, eu gosto de viajar, nós usaremos proposições na forma de símbolos. Por exemplo, P, que, ou então P, ou então P, se e somente se, que. Por aí vai. Nesta proposição que eu acabei de falar, eu gosto de viajar, isso seria P. Simplesmente uma afirmação. Se eu quiser negar isso, aí seria o quê? O símbolo é não P. Como eu já sei o que é P, eu gosto de viajar. Não P é eu não gosto de viajar. Pois bem, mas o fato é que na lógica proposicional a gente, ao invés de usar as proposições completas, como eu acabei de falar, você usa apenas sim. P é uma afirmação qualquer. Não P é uma negação do que foi afirmado em P. P, se que, é o tipo de construção em que eu vou ter duas proposições, onde a primeira só ocorrerá se também ocorrer a segunda. Mas isso é apenas o começo da história, parece meio aterrador, mas na verdade é muito tranquilo. Vamos passando bem direitinho, bem tranquilinho, e à medida que o tempo for passando, vocês entenderão isso com muita propriedade. Então vamos lá. Nós temos proposições de dois tipos. Nós temos as chamadas proposições simples e as compostas. As proposições simples, eu imagino que nem precise dizer o que é. Quando eu faço qualquer afirmação, onde, por exemplo, eu tenha apenas um sujeito e apenas um predicado, isto é uma proposição simples. Agora, se eu ponho, por exemplo, duas afirmações e eu ligo essas duas afirmações com um conectivo qualquer, aí eu já tenho proposições compostas. Mas se eu tenho apenas um sujeito, mas a este sujeito é atribuído duas possibilidades, aí eu também teria uma proposição composta. Tipo, se eu digo assim, João viajará para Pedro II. Agora, se eu digo, João viajará para Pedro II porque ele gosta da cidade. Então, aí nós temos duas ideias. O sujeito é só João, mas dele, ou relacionado a ele, se diz duas coisas. Um, é que ele vai fazer uma viagem para um lugar tal, e dois, é que ele gosta desse lugar tal. Muito bem, então, na simples, a gente só tem um sujeito, um predicado, faz-se uma afirmação, e ali nós temos pura e simplesmente um verbo caracterizando o predicado e um substantivo caracterizando o sujeito. Vamos lá. Não contém outras proposições como seu componente. As proposições simples não contêm. Pois vejamos, o senador renunciou. Eis um exemplo de proposições simples. O senador renunciou. Agora, se eu digo assim, o senador renunciou e ele agora vai ficar o tempo todo descansando em casa, aí eu teria uma composta.
porque eu estou falando do senador, duas coisas. O senador renunciou, o senador vai passar o tempo todo agora em casa. Mas como no caso aqui, o senador renunciou, é uma proposição simples. Vejamos agora as proposições compostas. Aqui nós temos a seguinte caracterização. As compostas, elas se unem mediante conectivos. Eu já disse que, na verdade, uma composta ela é mais de uma proposição. Eu tenho duas, na verdade, ou três, ou sei lá quantas. Mais de uma, com certeza. E aí eu faço a ligação dessas usando um conectivo. Um conectivo é uma palavrinha qualquer, uma preposição, normalmente, que vai juntar as afirmações que eu fizer. Por exemplo, se eu digo assim, eu viajo muito porque é necessário, aí eu tenho duas ideias. A ideia de que é necessário eu viajar e a ideia de que eu viajo muito. Aí o que foi que eu usei para juntar essas duas orações? Eu usei a palavrinha porque. Então, nesse caso, o porquê é o conectivo. Ok? Então, vamos lá. As compostas, elas têm vários tipos. Existe a negação. Comecemos por ela. A negação é exatamente utilizar, quando se vai fazer esse tipo de proposição, o tio dá essa ideia de negação. Então, se eu digo assim, P, aí você imagina qualquer afirmação. Tipo, eu gosto de futebol. Aí, como seria negar isso? Não, P. Aí seria o quê? O tio e a letra P. Então, você diga assim, a bicicleta não é azul. Então, aí, ó, não é azul é um tipo de negação de uma característica, a bicicleta. Nesse caso aí é um tipo de proposição do tipo não P. Temos também as proposições conjuntivas, que nós chamamos de conjunção. Aí o conectivo é a letrinha E, ou então ponto, ou então aquele Ezinho, que não é propriamente uma letra, aquele símbolozinho, que parece uma clave de sol, ou um V invertido. Então, olhe para o exemplo da conjunção. Ela dá a ideia de adição. Se eu digo assim, Tiago é médico. Aí eu tenho o quê? Uma proporção simples. Mas para ficar composta, aí eu posso dizer, Tiago é médico e João é engenheiro. Observe que eu liguei, Tiago é médico com João é engenheiro, usando esta conjunção é. Então, aí deu uma ideia de adição. São duas coisas agora que eu estou dizendo. Um, que fulano é médico, e dois, que ciclano é engenheiro. Vamos a mais um tipo. A disjunção, ela usa como conectivo o ou, e ela dá uma ideia de separação. Eu pego duas ideias, mas o que ocorre é uma ideia de que elas não se juntam. Então, vejam, eu posso dizer assim, Pedro alimenta-se de peixe ou salada. Observe aqui. Pedro alimenta-se de peixe, uma coisa. Pedro alimenta-se de salada. Outra coisa. Eu poderia dizer assim, Pedro alimenta-se de peixe e salada. Aí seria conjunção. Mas no caso aqui eu faço é separar uma ideia da outra. Eu digo, Pedro alimenta-se de peixe ou salada. Significa que ou vai para uma ou vai para outra. Aí nós temos tipos de disjunção. Se eu estiver trabalhando com uma disjunção inclusiva, olha o nome, inclusão, ela inclui. Ou seja, é uma coisa ou outra, mas o fato de ser uma coisa não impede que também possa ser a outra. Mas, se eu trabalhar com uma disjunção exclusiva, olha a palavrinha, ela exclui. Se eu utilizo uma, automaticamente eu não posso utilizar a outra. Então, por exemplo, nesse exemplo de Pedro, Pedro alimenta-se de peixe ou salada, aí eu posso me alimentar de peixe e salada.
Então, no caso, é um ou outro, mas pode ser um e outro. Uma coisa não inviabiliza completamente a outra necessariamente. Mas no caso da disjunção exclusiva, quando eu opto por um, automaticamente eu não posso mais optar pela outra. É um ou outro no sentido mais radical que esta construção tem. Então, veja aí o exemplo. Quando alguém lê um cardápio no restaurante, aí ele escolhe, eu vou comer carne ou massa. Então, automaticamente, quando ele escolheu comer carne, ele já jogou fora a possibilidade de comer massa. Claro que você vai dizer, não, mas se eu quiser eu como carne e massa. Se quiser, tudo se pode. Mas o normal nesse tipo de situação é que quando você escolhe uma coisa, automaticamente você deixou de escolher a outra. Por exemplo, o exemplo do padre vem bem a calhar nesse tipo. Que o cara pode dizer assim, ou eu vou ser padre, ou eu vou me casar. Então, essas duas situações não podem andar juntas. É o tipo da situação em que, automaticamente, ao escolher uma, eu vou inventar uma palavra aqui, desescolhi a outra. Ok? E os símbolos aparecem aí no texto de vocês. Na inclusive, eu uso um V. Então, se eu boto assim, P, V, Q, aí eu tenho a ideia de quê? De um ou outro, sendo que um não exclui o outro. Agora, se eu boto assim, P, VW, Q, aí eu tenho um ou outro, sendo que, ao optar por um, eu excluí completamente a possibilidade de usar o outro. Pois muito bem, estamos indo muito bem. Vamos fechar a nossa aula com os últimos informes relacionados a este assunto. Temos a implicação. A implicação, ela é um enunciado condicional. Então, o conectivo é se, então. O símbolo disso é uma setazinha, como se fosse uma flecha. Uma seta que só aponta para um lado. Então, se eu boto P, setazinha, Q, olha aqui, eu estou dizendo que se ocorre P, então ocorrerá Q. Olha o exemplo aí. Se não tem febre, então deve ficar em casa. E por fim, vamos à equivalência também chamada de bicondicionalidade ou biimplicação. O conectivo aqui será uma seta com pontas dos dois lados. Então, se eu boto P, setinha com ponta dos dois lados, que significa o quê? Se e somente se. P, se e somente se, que. Então, é o tipo da situação em que P ocorrerá, se e somente se, que também ocorrer. Bom, vamos a um exemplo bem concreto, bem tranquilo, nesse aqui. João permanece em casa se e somente se estiver com febre. Então, P, João permanece em casa. Q, se estiver com febre. Tranquilo? Espero que vocês não tenham problema nenhum para ter entendido isso. E na próxima aula nós passaremos a um outro assunto. A parte de lógica fica por aqui. Grato